A palavra de Deus diz assim, Romanos 8, capítulo 8, verso 2 ao 6. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui nessa noite, na dimensão do Teu Espírito. Estamos imersos, Senhor, nessa dimensão, tal que se os nossos olhos pudessem ver, como se essa casa, Senhor, fosse um local coberto de águas, estaríamos mergulhados nela, meu Pai. Mas nos permita, Senhor, nessa noite respirar, meu Deus, a Tua atmosfera, sentir, meu Pai, a Tua presença, que o Senhor possa falar, meu Deus, individualmente com cada um dos que aqui entraram, que a Tua palavra, Senhor, seja clara, que a Tua palavra, Senhor, nessa noite, ela possa produzir o resultado pelo qual o Senhor a enviou, e que o Senhor nos guarde nessa noite de todo o ladrão desta palavra, ladrão dessa mensagem, para que ela possa entrar no nosso coração e permanecer, em nome de Jesus. Obrigado. Vou tomar uma aguinha aqui que falei demais. Obrigado, meu irmão. Queridos, preste atenção quando você lê esse texto. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, ele está falando aqui de duas leis. Ele fala que existe uma lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. É uma lei que ele está dizendo que livrou ele de uma outra lei, porque tinha uma outra lei que era a lei do pecado e da morte. Mas ele agora está nos dizendo que ele ficou liberto de uma lei que traria a morte, porque uma outra lei trouxe para ele espírito de vida. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Eu meditando sobre esse tema, eu fiquei me perguntando o que é uma lei. Uma lei, porque nós sempre olhamos para a lei, vemos um texto, vemos algo que está escrito, e o sentimento que nós temos da lei é o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que ela me proíbe, o que eu tenho direito, o que eu não tenho direito. Mas se a gente fosse se aprofundar no conhecimento do que é uma lei em si mesma, o que é que difere um texto que alguém escreve na parede de uma casa, alguém escreve um texto na internet, para uma lei? Porque as pessoas podem escrever muitas coisas. Você pode fazer leis na sua casa. A sua casa pode ter leis. Você pode dizer o que você aceita e o que você não aceita na sua casa. A lei não precisa necessariamente estar escrita. Então, o conceito de lei que a gente conhece, o que a gente pensa logo, é no poder judiciário, em um juiz julgando alguém, no governo, no Supremo Tribunal Federal. A gente sempre pensa nas leis do Estado, nas leis do país. Mas lei é algo que vai muito além do sistema normativo que a gente tem. E qual é o conceito que eu pude trazer para você de uma forma simples, para que você entenda o que é uma lei? E o melhor conceito que eu pude formar para trazer para você nessa noite foi dizer que a lei é uma palavra que tem um poder. Preste atenção, a lei, o que é uma lei? É uma palavra que tem um poder. E por que essa palavra tem um poder? Porque o poder que a palavra tem é o poder de quem disse a palavra. Na sua casa, se você faz uma lei, a sua lei tem a mesma força que você. É você quem disse a palavra. Então, se você disse uma palavra, quem respeitar a sua palavra está respeitando você. Quando o sistema legislativo do país, ele diz uma lei, a força que aquela lei tem é a mesma de quem emanou aquela lei. Então, a lei que é feita no Brasil é para ser cumprida
dentro do Brasil, porque a autoridade da lei foi dada pelo sistema legislativo brasileiro. Você não pode pegar uma lei do Brasil e levar lá nos Estados Unidos e querer que o americano lá cumpra a lei do Brasil. Por quê? Porque lá ele está debaixo de uma outra autoridade. E a lei, a palavra que tem poder, o poder que forma e que faz com que aquela palavra deva ser cumprida, é o poder de quem disse a palavra. Quem disse a lei foi o governo brasileiro. Então o americano ele não tem nada a ver com isso. Agora, se ele vier para o nosso país, agora ele tem que cumprir a lei que foi dita no nosso país. Então, nós temos leis que foram dadas por Deus. E o poder da lei é o poder de quem disse a palavra. Porque a lei é uma palavra que tem um poder. Tem um poder, ela tem força. Não é qualquer palavra, não é qualquer, ela dá uma ordem, ela diz o que você pode fazer, ela declara direitos a você, ela diz também o que você não pode fazer. Porque se você descumprir a lei, tem alguma sanção, você vai ter alguma penalidade por isso. Mas eu quero que você entenda que então nós estamos imersos em duas leis espirituais. Uma lei do pecado e da morte, e uma lei do espírito de vida. E Paulo nos mostra agora um sistema legislativo no qual ele estava preso a uma primeira lei do pecado e da morte, a qual ele não teria como sair, até que veio uma segunda lei, a lei do espírito de vida. Eu quero que você entenda nessa noite, porque da onde saiu essas leis? Ele fala de duas leis. Mas de onde saiu a lei do pecado e da morte? Foi Satanás que editou a lei do pecado e da morte? Quem editou? Foi o próprio Deus. Então, a lei do pecado e da morte foi uma lei que foi dada por Deus. Como é a lei do pecado e da morte? Uma lei simples. Você está no jardim do Éden. Mas no dia que você pecar, certamente morrerá. Se fosse no nosso sistema legislativo, então veio uma lei complementar no Jardim do Éden para dizer o que era pecado no Jardim do Éden. E no Jardim do Éden só existia um pecado. Você só não pode comer da fruta do bem, da árvore do bem e do mal. Então, a lei principal diz, no dia que você pecar, certamente morrerá. Essa é a lei principal. Aí veio a lei complementar. A lei complementar do Jardim do Éden dizia, é pecado se você comer da fruta do conhecimento do bem e do mal. Depois foi editada uma outra lei, se a gente pudesse falar dessa forma, que ampliou agora o conceito de pecado. Então, já que não existe mais árvore do conhecimento do bem e do mal, vou editar agora uma lei com 10 mandamentos. E se você violar um desses 10 mandamentos, você comete pecado. Mas a lei principal continuava vigente, dizendo o quê? No dia que pecar, certamente morrerá. Aí eu lhe pergunto, o homem conhecendo a lei complementar de Moisés agora, que dava nome aos pecados, que listava os pecados, ele foi capaz de cumprir aquela lei ao ponto dele dizer, eu posso agora me apresentar diante de Deus, porque eu não tenho pecado. Então eu não devo morrer. Aí você vai examinar você, eu vou examinar a mim mesmo. E nós vamos ver que em algum ponto da nossa história, pelo menos uma daquelas leis, nós transgredimos. E vamos olhar para nós mesmos e agora vamos nos julgar, vamos nos julgar, vamos nos sentenciar. Agora as consequências do pecado. Porque a consequência do pecado é... Só que Paulo agora está dizendo que mesmo conhecendo a lei original, no dia que pecar, certamente morrerás. Mesmo conhecendo a lei complementar lá de Moisés, que deu os 10 mandamentos, ele diz que viu tudo isso, só que agora ele não se sente culpado, ele não se sente condenado por essa lei, porque Deus editou uma nova lei, uma lei do Espírito de vida. Eu acho que alguém aqui precisa nessa noite conhecer que lei é essa. Porque se nós não conhecermos a lei do Espírito de vida, tudo que nos resta é olharmos para nós mesmos e nos sentirmos culpados.
e nos sentirmos condenados. E tem muita gente, irmãos, muita gente assim, porque ela não conhece a lei do Espírito de vida. Tudo que ela conhece é a lei do pecado. E ao invés de se dedicar ao cumprimento da lei do Espírito de vida, ela fica o tempo inteiro agora focada na lei do pecado, presa em si mesmo pelas suas culpas. Pessoas que vivem escravizadas em si mesmo pelos seus arrependimentos que não aconteceram, porque ela sempre está agora se sentindo que vai pecar de novo. E ela não se arrepende mais porque ela tem medo de pecar de novo. E se bloqueou agora, se julgando em si mesma, condenada, pecadora. Eu vou dar um exemplo bíblico a vocês, para que possa ilustrar melhor o que eu quero lhe dizer nessa noite, o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Você vai ver na Bíblia um livro pequeno. Muitas pessoas passam despercebidas achando que aquele livro é apenas um livro de uma historinha bonita, de uma mulher pobre, uma mulher simples, que virou rainha. Uma história, como é que a gente podia dizer, de contos encantados, como é que chama? Como é? Conto de fadas, pronto, um conto bonito. O livro da rainha Esther, o livro de Esther, você tem esse livro na Bíblia. Para quem ainda não teve a curiosidade de abrir a Bíblia, tem um livro na Bíblia chamado livro de Esther, irmãos. Acontece, às vezes a gente tem pessoas que ainda não abriram o índice da Bíblia e abre só nos textos mais usuais, mas tem um livro chamado Texto de Esther. E eu quero lhe passar um pouco do que é esse livro de Esther. Esse livro ele vai contar basicamente a história de quando uma rainha desrespeitou o rei, que na época era governante do sistema de governo do mundo. Quando você vê o profeta Daniel, Deus dá a ele a visão daquela estátua de ouro. Ele estava na época da cabeça de ouro. A cabeça de ouro era o reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que foi que Nabucodonosor fez? Nabucodonosor invadiu a terra santa. Nabucodonosor invadiu a terra do povo de Deus. Ele tomou todo mundo, levou todo mundo escravizado, cativo para a Babilônia. Pegou o templo do Senhor e destruiu, e levou com ele todos os utensílios para a Babilônia. Foi isso que aconteceu basicamente no governo de Nabucodonosor. Você vai ter dentro do governo de Nabucodonosor os acontecimentos do texto do livro do profeta Daniel. E aí depois você vai ver, depois de Daniel, entra os livros da Bíblia que você tem de Neemias, os livros de Esdras, que é quando começa agora o retorno dos judeus à sua terra, a reconstrução do templo. Só que nesse tempo você tem no livro do profeta Daniel a queda do Império Babilônico, quando Belsazar resolve fazer festa e pegar os utensílios do templo de Deus para beber com seus amigos, e a Bíblia diz que a profecia de Deus foi escrita na parede pelo dedo do próprio Deus. Deus se manifestou naquele lugar e julgou e sentenciou Belsazar, e naquela noite ele perdeu o trono. Para quem? Aí você vai ver a visão da estátua. Ele desce para o peito de prata, que se divide em dois braços. Quem eram esses dois braços? O governo dos medos e dos persas. É nesse tempo do governo dos medos e dos persas que acontece a história que está no livro de Esther. O governante do mundo, ele faz uma festa de 180 dias. Uma festa de 180, para mostrar a grandeza do seu reino, as 175 províncias que ele governava, a amplitude do seu governo que ia da Índia até a Europa. Ele dominava tudo. Além do que ele já tinha conquistado, ele ainda conquistou tudo que pertencia ao Império Babilônico. E no auge do seu governo, já nos últimos dias da festa, quando ele já tinha mostrado todo o seu reino, toda a sua riqueza, todas as riquezas que eram do templo do Senhor, que agora ele tinha tomado dos babilônicos e estava em seu poder, ele manda chamar a sua mulher para mostrar às pessoas, para verem a beleza dela. Mas a sua mulher se recusou a ir. E ali ele destituiu a rainha e mandou procurar entre as cidades uma mulher bonita,
que fosse virgem de aparência, para que fosse mulher do rei. E no meio disso, a Bíblia vai dizer que essa jovem, que era órfã, chamada Esté, encantou o rei, e o rei fez ela agora a rainha do seu reino. Só que, irmãos, a história está muito bonita, o conto de fadas está muito arrumadinho, só que você precisa entender o que é que está acontecendo por trás disso. E eu vou abrir agora, vou descortinar os seus olhos, para que você entenda o que é que está acontecendo dentro de um livro, de uma historinha bonita. Quando o profeta Daniel começou a invocar a presença de Deus, Daniel, ele diz, quando eu decidi buscar a face do Senhor. E você conhece a história de Daniel, você conhece o jejum de Daniel. Não estou falando do jejum lá de legumes não, irmão, isso aí muita gente confunde. Legumes foi no começo, quando Daniel estava sendo selecionado. O jejum de Daniel já é no final do livro de Daniel, quando ele começa a invocar a presença de Deus. E Deus estava ele orando e nada de resposta. Daniel diz que ali ele entrou em um processo que ele não comeu comida agradável. Não tem nada a ver com legume aquilo ali não, irmãos. É comida que ele diz que estava em um estágio como se ele tivesse se martirizando, se entregando mesmo para Deus dar uma resposta a ele. Ele estava angustiado. É isso que a Bíblia fala a respeito desse tempo. Deus dá uma visão a Daniel, porque Daniel cobra de Deus o tempo do cativeiro. Ele diz, olha Deus, eu lendo as escrituras, eu vi que o Senhor determinou 70 anos de cativeiro para esse povo. E aí, irmãos, preste atenção, Daniel já estava no governo dos medos e dos persas. Daniel é como se ele tivesse ali naquele final, naquela transição de um governo para o outro. Ele sai do governo babilônico, ainda fica um tempo no governo. O que é que estava acontecendo no tempo que Deus levantou uma mulher do seu povo para ocupar a posição de rainha no governo do mundo? Preste atenção. Estava próximo do tempo do fim da escravidão. O castigo de Deus para o seu povo foi determinado durante 70 anos. Faltava pouquíssimo tempo para se completar os 70 anos. O povo estava disperso ainda. A obra lá em Jerusalém, nesse tempo do livro de Esté, desses acontecimentos, tinha parado. Porque tinham escrito cartas para esse rei e dito a ele que os judeus estavam, os samaritanos, os sabalates, os demoniados, tudo lá, mandaram uma carta, tudo perturbado, mandaram uma carta para o rei, informando ao rei, dizendo, olha, esses judeus, eles são perigosos, eles estão tramando contra o Senhor, eles já estão aqui reconstruindo essa cidade e vão se rebelar. Quando o rei mandou parar a obra, mandou parar, mas já estava perto do fim da escravidão, mas mandou parar a obra. E agora, irmãos, se levanta um inimigo do povo de Deus. Já tinha sido escravo, preste atenção, já tinha sido escravo, já tinha perdido a sua terra, já tinha vivido o cativeiro, já estava no fim do cativeiro. Mas muitas vezes acontece que o diabo, irmãos, ele tem as suas estratégias. Preste atenção. Problemas antigos, quando eles não são resolvidos, eles voltam. Por isso que Deus muitas vezes permite que, às vezes você está vendo a sua vida já toda parecendo que está organizada, né? Você está conquistando, aí daqui a pouco, meu irmão, vem um rebuliço, um vento, vira tudo de cabeça para baixo, faz uma bagunça que você fica, meu Deus, que tribulação do inferno. Mas preste atenção, é porque às vezes, nessa construção, um tijolo lá embaixo ficou deitado, e se botar peso em cima, quando cair, a queda vai ser pior. E aí Deus precisa desarrumar enquanto dá tempo, para consertar embaixo. Preste atenção, Saul, Deus deu uma ordem a ele, disse a ele, olha meu filho, entra na cidade dos Amalequitas. Eu tenho uma ministração aqui sobre isso, durante o tempo da pandemia, Deus me deu essa palavra, foi uma palavra muito forte, que tem um inimigo, tem um tipo de inimigo que você não pode ter misericórdia dele. Tem um inimigo de Deus, um espírito, é um espírito. Assista essa ministração, ela está no YouTube, entre no nosso canal do YouTube. Eu vou até pedir a vocês que entrem e compartilhem com outras pessoas, abençoe a vida de outras pessoas com esse material.
todas as ministrações que são feitas aqui nos domingos por mim ou por quem quer que suba aqui nesse altar, qualquer pessoa que subir aqui para ministrar, nós salvamos essas pregações. E tem uma pregação sobre o espírito de Amaleque. Eu não sei quem estava aqui na igreja. Nós estávamos com um número ainda reduzido. Quando Deus dá uma ordem, diz que Amaleque tem que morrer. Amaleque não pode poupar nem crianças, ninguém. Do espírito de Amaleque tinha que ser todo mundo destruído. E Saul poupa quem? Agag. Quem era Agag? O rei dos amalequitas. Preste atenção, estamos falando de Saul. Olhe, Saul. Quantos reis será que não passaram por Israel até o tempo em que o povo foi levado cativo para a Babilônia? Quantos reis será que não passaram em Israel? Agora você está chegando no final do tempo da escravidão. Deus deixou que o seu povo fosse levado cativo. Quando chega no final, levanta agora um homem chamado Amã. E a Bíblia vai dizer que esse Amã, ele era agagita. O que é agagita? Descendente de Agag que ficou vivo. Irmãos, esse homem se levanta agora com um ódio terrível contra o povo de Deus. Ele usa agora da sua influência, usa do seu poder, usa do seu dinheiro para querer agora destruir o povo de Deus. O cativeiro está chegando no fim, né? A escravidão não foi suficiente para destruir esse povo. A escravidão não foi suficiente para fazer esse povo sumir da face da terra. Pois agora eles vão ver uma coisa. Agora eu vou mandar espada atrás deles. Irmãos, presta atenção. No livro de Esther, no capítulo 3, do verso 8 ao 12, só ouça para você prestar atenção. A Bíblia vai dizer: e Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parece ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem, ele está dizendo o dinheiro dele, a obra, 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, a Agagita, está aí, filho de Amedata, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes, aos governadores que havia sobre cada província e aos principais do povo. E a cada província, segundo a sua escritura, a cada povo, segundo a sua língua, em nome do rei, Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. O que foi que Amã fez? Usou da sua influência, do seu dinheiro, do seu poderio, da sua influência do rei, e agora fez com que o rei editasse uma lei. Ele editasse um decreto. Preste atenção, irmãos, para você não perder isso. Fez com que o rei mandasse uma lei por todas as províncias. E o que é que estava escrito nessa lei? Que aonde houvesse um judeu, era para os governadores da cidade disponibilizarem armas, para que eles destruíssem todos os judeus e ficassem com tudo que lhe pertencia. Essa foi a lei assinada pelo rei. Aonde houver judeu, a população vai receber armas do governo para lutar contra os judeus e destruir todo mundo. E tudo que pertence aos judeus vai ficar para vocês. Foi a lei que o descendente de Agag deu. Já está perto do fim da escravidão. Mais uma vez, e a ira de Deus vai sair sobre esse povo. Irmãos, o povo de Deus só é povo de Deus quando Deus está no meio do povo. Não se pode ir contra o povo de Deus quando Deus está no meio do povo. Mas por que então esse povo foi escravizado? Por que então que eles foram levados para a Babilônia? Por que eles estavam agora sendo assolados e ameaçados agora de serem exterminados?
porque Deus não estava mais no meio do seu povo. Eu li um comentário de um judeu sobre a forma que Amã, ele pretendia matar o judeu Mardoqueu. Ele manda construir uma forca de 50 metros, e o comentário que ele faz é: considerando que tentaram afogar o povo de Deus, Deus abriu o mar. Considerando que tentaram tocar fogo nos homens de Deus, Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego de dentro do fogo. Considerando que jogaram Daniel na cova dos leões, e Deus fechou a boca dos leões, tinha que arrumar uma forma nova de tentar matar agora o povo de Deus, porque as outras Deus já tinha mostrado que podia livrar. E eu nunca tinha entendido porque é que esse homem fez uma forca tão alta como aquela, mas agora eu entendi, é porque ele tinha medo que, se a forca fosse pequena, Deus livrasse o homem. Só que para Deus, irmão, não importa o tamanho da forca. O Deus que livra do meio da fornalha é o mesmo que livra da água, é o mesmo que livra do leão e é o mesmo que livra do fogo. O que importa não é a esperteza nem a audácia do seu inimigo para poder lhe atingir. O que importa é se Deus estiver no meio do seu povo. Aquele povo, irmãos, ele não era qualquer povo. Veja a declaração de Amã. Amã sabia disso. Eles têm as suas próprias leis. Eles têm o seu... Então, o judeu, ele ia passar numa casa e ia ter lá uma muqueca de camarão cheirando. Ele não ia comer. Mas, gente, que absurdo. Por que Deus impediu o judeu? Eu digo, não sei, irmãos. Depois, quando você chegar no céu, pergunte a Deus. Mas fazia parte do processo da aliança dele com Deus. O que é que isso significa para mim e para você? Tem coisas hoje que a gente olha e diz, por que é que eu não posso? Por que é que Deus... Não sei, irmão, ore, peça a Deus que Ele lhe explica. Mas tem coisas que para o homem de Deus, para a mulher de Deus, não convém. O apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. E Deus tinha aliança com o seu povo, e a sua aliança e a sua lei era exatamente que o seu povo, para viver as suas bênçãos, para ter os seus direitos, eles também tinham que cumprir com as suas obrigações. Mas o povo, quando vai agora para o meio dos outros povos, o povo começou a viver de forma relaxada. Começou a comer comida que não era santa. Começou a partir... Já está acabando o cativeiro. Deus já disse, são 70 anos. Já a gente está em casa de novo. Já isso vai passar. Já está acabando. Não é, o pior já passou. Ruim foi quando a gente saiu da Babilônia. Ruim foi quando transportaram a gente, que a gente... Mas agora a gente já se acostumou com um novo normal. Já nos acostumamos com um novo período de escravo. Já está tudo normal para a gente, já sobreviveu. Teve gente que morreu na guerra. A gente não morreu, estamos vivos. Viemos para a Babilônia, estamos aqui, mas prosperamos na Babilônia. Então já está acabando esse negócio de cativeiro. Quando eles pensaram que estava acabando, irmãos, foi aí que o diabo agora disse, pois, vocês estavam achando que eu vou deixar vocês saírem daqui de mão beijada? Vocês estão achando que vocês vão voltar para Jerusalém para reconstruir o templo e que tudo vai ficar bom? Eu tenho ainda um descendente de Agag, pelo descumprimento do que alguém fez lá atrás. Eu não tenho nada a ver com a sua geração, não. Mas alguém da geração de trás aí, ó, falhou na missão que Deus deu, e o problema vai vir para vocês resolverem. E aí se levanta agora esse homem e manda um decreto, uma lei, assinada pelo rei, dizendo que era agora para poder matar todos os judeus. Ele estava pagando do bolso dele com 10 mil ciclos de prata dele, dinheiro, e dando armas e autorização para matar todos os judeus. Irmãos, quando o povo viu esse decreto, foi uma catástrofe. O povo entrou em pânico, o povo desfaleceu. O povo perdeu as suas forças. Mas a Bíblia vai dizer que partiu dali agora a iniciativa de se buscar a Deus. Eles se santificaram. Eles entenderam que só tinha uma saída. Que agora eles precisavam buscar a Deus de verdade. Que eles precisavam se corrigir. Que eles precisavam fechar as brechas. Que eles precisavam voltar a se santificar diante de Deus, precisavam voltar a praticar as obras que Deus agrada, precisavam se limpar do pecado, porque senão ia morrer, senão iam ser destruídos. E o povo agora começou a jejuar, começou a orar, e Deus
E Deus agora se manifesta, irmãos. Preste atenção. E faz com que o rei mande enforcar Amã na forca que ele tinha criado para enforcar o judeu Mardoqueu. E o inimigo do povo de Deus foi destruído. Amém. Glória a Deus. Está derrotado. Pisa nele. Já foi. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. O inimigo morreu, mas a lei ficou vigente. Nós estamos falando nessa noite sobre lei. O homem morreu enforcado. Morreu pendurado lá na forca de não sei quantos mil metros lá que ele fez para matar o judeu. Mas a lei ainda estava vigente. Vem agora Mardoqueu e Esther conversar com o rei. E diz ao rei Assuero: o que é que a gente vai fazer agora? Porque o homem já morreu. Mas não foi ele quem fez a lei. Não foi o inimigo quem fez a lei. Ele usou a sua caneta. Ele usou o seu anel. Quem fez a lei foi o Senhor. O que é que a gente faz agora? E uma resposta que o rei dá a eles, irmãos, é que a lei assinada pelo rei, ela era irrevogável. Ele diz: olha, eu sei que vocês estão certos. Eu quero ajudar vocês. Eu quero dar uma chance a vocês de sobreviverem. Só tem um problema. Aquela lei foi assinada por mim. Tem o selo do meu anel. E a minha lei não pode ser revogada. E o que é que a gente faz então, rei? Aí o rei agora dá um direito a eles. E diz: eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar a vocês então o meu anel. E faça agora uma nova lei. Vocês podem fazer uma nova lei. Aquela não tem jeito. Vai ter que permanecer. Não posso mexer naquela. Agora eu vou dar a vocês o direito de fazer uma nova lei. E o que é que tinha nessa lei? Você vai achar no capítulo 8, do verso 10 ao 11. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem e matarem e assolarem todas as forças do povo e província, com que eles apertassem crianças e mulheres e que saqueassem os seus despojos. Preste atenção. O que foi que a nova lei deu? Olha, a lei antiga dizia que era para os governadores darem armas e para matar todos os judeus e ficar com tudo que era deles. Aí vem agora uma segunda lei. E o que é que a segunda lei diz? Estamos dando agora o direito aos judeus se defenderem. Era só isso. Mas, irmãos, preste atenção. Quando essa lei agora ela não vem só uma palavra simples. Tem palavras, irmãos, que nós ouvimos, que elas mudam o nosso estado. Deus falou um dia com Eli, preste atenção, Deus usou o profeta e disse a Eli: olha, por causa dos seus maus caminhos eu vou destruir você, vou destruir a sua casa. E Eli ouviu tudo aquilo e não teve nada. Mas no dia que a palavra se cumpriu, a Bíblia diz que está Eli sentado numa cadeira e chega alguém da cidade e diz: olha, aquilo que Deus tinha dito está acontecendo, seu filho morreu, a arca de Deus. O homem, quando ouviu a notícia, se desesperou, caiu, morreu e quebrou o pescoço. A nora dele estava dando a luz, quando ouviu o negócio, entrou num trabalho de parto e foi... Irmãos, tem palavras que no momento que elas chegam para a gente, elas produzem efeito em nossas vidas. As palavras, elas têm poder. É por isso que eu disse a vocês, o que é uma lei? A lei é uma palavra que ela tem poder, ela tem uma ordem, ela tem uma força. Então, veio uma lei primeiro que disse: vai morrer. E aí quando o povo ouviu, vai morrer. Só que agora não podia revogar a lei. Vai fazer o quê? Manda uma outra lei e diz a ele que eles vão poder se defender. Ah, irmãos, essa palavra, quando eles receberam aquela lei, o povo estava orando, preste atenção. O povo estava buscando a Deus. Eles estavam de pano de saco. Eles estavam entendendo que a única coisa que podia livrar eles era a intervenção de Deus. Vocês não entenderam, mas quando eles receberam aquela lei, não era o carimbo do rei que eles estavam vendo, mas eles estavam vendo a mão de Deus, dizendo: pode ir que eu estou com vocês de novo. Não foi um simples decreto de um rei, mas era o decreto do Rei dos Reis. Sansão, quando perdeu, irmãos, a força, quando ele ficou cego, não prestava para nada mais. Era um guerreiro de Deus. Era alguém que recebia o Espírito de Deus e não tinha guerra para aquele homem não vencer.
não tinha portão, corrente, não tinha leão, não tinha demônio, nada que ficasse na frente dele. Aquele homem, irmãos, quando estava cheio de Deus, ele destruía tudo. Mas quando Deus largou ele, ele não servia mais para nada. Virou um bagaço, virou um cego, virou um palhaço, virou um animal, rodando moinho o dia inteiro. Mas mesmo um Sansão cego, mesmo um Sansão inutilizado para a sociedade, quando aquele homem de novo clama a Deus e recobre a sua aliança com Deus, e o Espírito de Deus vem mais uma vez sobre ele, a Bíblia diz que na morte dele ele matou mais gente do que na sua vida. O último ato de Sansão foi destruir todo o governo dos filisteus, todos os seus exércitos, porque estava todo mundo reunido naquele tempo, porque ele de novo recebeu no seu corpo a presença do Espírito de Deus. O povo estava vivendo espalhado no meio da nação, estavam vivendo de qualquer jeito. Aí agora chega o decreto, vai morrer. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos nossos filhos. Deus manda uma outra lei, diz, não vai morrer mais não, agora vocês podem se defender, mas levante que eu estou com vocês. Aí, meu irmão, o povo se encheu de força, o povo se encheu de coragem, porque eles relembraram de que quando Deus era com eles, podia vir Senaqueribe, podia vir quem é que fosse, o rei do Egito, podia vir quem fosse, Deus sempre ia dar um jeito de agir para livrar o seu povo. E foi isso que aconteceu, irmãos. Até hoje os judeus guardam essa data. Se você for pesquisar, você vai ver a festa do Purim. Foi uma festa que começou nessa data, ao qual eles têm que se alegrar. É uma festa, é um dia de se alegrar, é um dia de comemorar, de dar presentes, de lembrar dos pobres, porque nesse dia, quando era o dia deles morrerem, meu irmão, a Bíblia diz que esses homens pegaram espada, caíram para dentro de quem queria matar eles, e foi eles agora que destruíram os seus inimigos, foram eles que tomaram os despojos, foram eles que enfrentaram agora tudo e todos e saíram vencedores dali. E pouco tempo depois, aqueles judeus estavam voltando para a sua terra, voltando para ajudar na reconstrução do templo, voltando para viver de novo uma vida consagrada e dedicada a Deus. E o que é que isso tem a ver, pastor, com esse dia e esse momento? Deus disse, no dia que você pecar, não tem jeito, vai morrer. A lei de Deus, ela é irrevogável. Mas não foi o inimigo que tentou? Foi. Mas Satanás já está destruído, eu sei, debaixo dos vossos dedos. Todo mundo já sabe essa história. O inimigo pode ter sido destruído, mas a lei não. A lei ainda está aí. E aquele que pecar, certamente morrerá. É a lei, está vigente. Por quê? Porque a lei não foi Satanás que fez. A lei quem fez foi Deus. Então agora que esperança resta para nós? Aí Paulo diz, eu descobri uma nova lei. Deus disse que você pode se defender agora. Porque se não tinha jeito, alguém tinha que morrer. Ele morreu no meu e no seu lugar. E se você, pela fé, acreditar que esse decreto que saiu não foi só um decreto do rei, mas foi a intervenção divina. A morte de Cristo na cruz foi um símbolo e a manifestação de Deus, revelando a verdade, revelando o seu amor para mim e para você. E se eu olhar para aquela cruz e eu crer que ali foi Deus morrendo no meu lugar para cumprir a lei, aí eu tomo posse da nova lei. E qual é a nova lei? A lei da vida e do Espírito. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê, se com a boca confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus, veio a esse mundo, você também será salvo. Irmãos, é lei. Agora você tem o direito de ser de novo filho de Deus. É por isso que nós comemoramos o que você está vendo aqui. É por isso que tem essa festa. Assim como no calendário judaico tem o Purim, nós olhamos para essa morte e dizemos, aquilo era para ser a nossa destruição. Aquele dia era para ser o dia da nossa condenação. Aquilo que aconteceu com Jesus era para acontecer com cada um de nós. Mas pela fé nós cremos que Ele morreu no meu lugar. É pela fé.
Não veio, a gente sempre, talvez, aquele povo tivesse esperando, irmãos, que aparecesse um novo Sansão, um novo Moisés, um Noé, que Deus levantasse alguém com poder para destruir os inimigos e tocar fogo em tudo. Não, irmãos, o que veio foi uma lei. E o que é que você tinha que fazer? Apenas tomar posse dela. E aqui está a lei da vida. Paulo diz, eu vim com a lei da morte, eu não tinha jeito, ia morrer. Estava triste, angustiado, porque eu ia morrer. Mas agora eu descobri que tem uma nova lei. E vou tomar posse dela. Eu vou acreditar. Eu vou me dedicar. Vou buscar a Deus agora. Vou me converter dos meus maus caminhos. Vou lutar contra o pecado agora, porque eu entendi que eu preciso mais uma vez de Deus comigo. É o sinal que Ele me deu de que Ele não me abandonou. É o sinal que Ele me deu que Ele não me rejeitou. A irmã, o Espírito de Deus, Ele é tremendo. A irmã abriu o culto hoje exatamente com esse texto. Deus não me abandonou por causa dos meus pecados. Deus não me rejeitou por causa das minhas falhas. Mas ao contrário, Ele veio a esse mundo, tanto me amou que morreu no meu lugar. E essa é a lei da vida. Mas para tomar posse da lei da vida, você tem que lutar. Eles tiveram que lutar. Tiveram que pegar as suas armas e partir para o campo de batalha. Tiveram que derrotar os inimigos. Ei, irmãos, estamos invocando a presença de Deus. Estamos tomando posse da palavra de Deus. Estamos crendo na presença do seu Santo Espírito. Mas ainda há uma batalha para vencer. Porque o tempo ainda não chegou ao fim. Ainda não fomos libertos dessa carne pecaminosa, ainda estamos presos a essa carne do pecado, a esse cativeiro babilônico que se chama carne, vida carnal, ainda estamos aqui. Um dia vamos ser libertos disso, um dia vamos entrar no céu, e lá ninguém vai ter que lutar mais contra pecado nenhum, lá o mal vai ser destruído. Mas aqui ainda estamos vivendo no tempo da Babilônia, está perto. A profecia já está se cumprindo. Já já você vai estar diante de Deus. Mas enquanto isso, tome posse dessa palavra. Tome posse da lei que lhe dá direito de ser filho de Deus. Tome posse da lei que lhe dá forças para vencer o pecado. Tome posse da lei que lhe dá direito agora de ter paz, de ter vida e vida com abundância em Deus. E se levante e pegue a sua espada, porque é tempo de guerra. É tempo de guerra contra o inferno. E se você não batalhar, irmãos, você vai ser vencido. Se você não levantar para guerrear, não pense que o inimigo está com medo de você. O inimigo só tem medo de quem tem comunhão com Deus. O inimigo só tem medo do povo que anda com Deus, do povo que anda armado. Crente que anda vazio, irmãos, crente que anda sem palavra, crente que anda sem autoridade, o diabo não tem medo não. Mas quando o crente sabe usar a ferramenta que está na mão dele, quando o crente tem fé, tem ousadia e anda assim, ó, com Deus, irmãos, esse aí o inimigo tem que bater em retirada. Mas você está na guerra, não esqueça. O inimigo já foi derrotado, já foi, a gente já sabe disso. Mas você ainda está no meio de uma guerra. E é tempo de nós nos levantarmos para tomar posse da nossa vitória. Porque foi isso que foi escrito na lei de Deus. E é nela que nós vamos nos pautar para vencer o mal em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite?